O planejamento dessa fase do Campeonato Paulista, que eu chamo até de pré-temporada, deu certo. O Corinthians conseguiu rodar bem seu elenco, não perdeu ninguém por contusão, preservou quem ainda nem estreou, está esperando o jogador vir ainda do seu país natal e está na 4ª colocação do Campeonato Paulista. Então, dentre tudo que aconteceu com o Corinthians, sendo o último paulista a se despedir da temporada 2025, o Corinthians conseguiu se organizar bem para chegar saudável e sem nenhum resquício ou algo que possa gerar um ambiente mais conturbado. O Corinthians vai para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia na quarta-feira na Vila e também para a Supercopa em Brasília contra o Flamengo, com o seu planejamento, com o planejamento do Dorival Júnior, ainda recebendo jogadores. Ontem mesmo teve a estreia do lateral direito uruguaio Pedro Milans. Dentro do esperado, o Corinthians conseguiu se ajustar bem. O Alberto ontem fez apenas seu 3º jogo na temporada, um só como titular, e foi decisivo como tem sido o Alberto. O Corinthians se virou bem nessa fase do Campeonato Paulista, que eu chamo de pré-temporada. Não dou muito peso ainda, porque agora é o que vale, agora a conversa é diferente. É Bahia na quarta, é Flamengo no domingo. Então, e pelo o papo que eu é outro. entendi, né, o Campeonato Brasileiro foi rifado de novo, né? Sim, no começo o jogo mais... Eu acho que tá claro. Rifado mas uma aí rodada, mas... Não, eu acho que não é que tá rifado. O jogo foi. Não, você vai tirar 4, 5 caras, joga porque ele vai jogar domingo na final. Mas eu acho... Entendeu? Mas sabe o que eu acho, Massinho? Eu acho que vale muito mais uma comunicação clara dessa. Sim, do que isso é outra os discussão. treinadores dos outros times não fazem. Beleza. E vamos combinar, desde que o Dorival chegou, mais ainda, porque o Ramon Dias já funcionava assim, desde que o Dorival chegou, o Corinthians escolhe os jogos de acordo com o peso dos jogos. É isso. Então o Corinthians foi mais ou menos titular contra o São Paulo e contra o Santos e desencanou do resto e deu certo. Pegou uma tabela baba, Ponte Preta em casa, tudo isso ajuda, entendeu? O Corinthians jogou com o Ponte Preta em casa e o Velo, que é um dos piores, fora. Vai ver quais grandes fizeram isso até agora. Então, teve essa chance. O jogo que ele foi rifar contra o Bragantino, ele tomou um cacete. E tomaria, se jogasse de novo com um time reserva contra o Bragantino. E foi com os 10 reservas. Exato. Então, assim, eu acho que deu muito certo até agora. Não acho que seja sempre assim, né? Porque o Bahia é o que antecede o Flamengo. A partir do jogo com o Flamengo na semana seguinte, o Corinthians quer o título, quer uma taça diante do campeão brasileiro. Eu sou completamente contrário a essa ideia. Discordo completamente. Mas essa é a ideia do clube, tá claro. Tudo bem, essa é a ideia do clube, tá clara e o Dorival fala claramente. Dane-se o jogo contra o Flamengo. O Corinthians precisa disputar um campeonato brasileiro, um que seja nos últimos 6, 7 anos, com possibilidade de ser campeão e não ficar brigando para não cair. Não interessa, a mesma primeira rodada vale a mesma coisa que a última. Entendeu? Porque daqui a pouco vem a Libertadores, agora temos que fazer passar o crachá. Você não acha? Hã? Você acha que ele tem chance de ser campeão brasileiro? Cara, sempre tem. Eu não acho, não sei. Sempre tem. Então, esse é o pensamento que leva o Corinthians ao lugar onde ele está. Então, mas aí que tá. Tem que jogar a Copa. Não está tão ruim, porque ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Paulista. Não está tão ruim, agora pode ganhar a Copa. Circunstancialmente não está. Mas, estreia contra o Bahia, sem os seus principais jogadores, porque está pensando num diploma, um maldito diploma. O Palmeiras ganhou esse diploma aí, valeu o quê? Mas o ano passado o Corinthians ganhou um diploma. Não, ganhou um campeonato grande, cara. E ganhou um campeonato grande. Pô, aí não. É aquilo. Sabe o que vai acontecer? Tá vendo qual que era o dia, né? Só para não errar na data. Dia 8 de fevereiro, domingo, 20h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Vai ter antes um jogo do Brasileiro e depois outro jogo do Brasileiro, certo? Nessa circunstância. Corinthians e Palmeiras pelo Paulista. Exato. Você acha que o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras o quê? Brincando? Não, vai. Com tudo. Porque esse tipo de jogo... E dane-se o campeonato. A hierarquia... Dane-se o Campeonato Brasileiro, é isso? Dane-se o Campeonato Brasileiro nesse período. Não, eu entendo. Nesse período. A gente pode não gostar, eu achar não que não estou vale, discutindo que está errado, eu nem estou dizendo que está errado. Estou dizendo que eu discordo abruptamente disso. Mas fala aí, Marcelo. Só, assim, contra o Bahia, o Corinthians vai com... eu ficarei muito surpreso se o Corinthians fosse com mais da metade de reserva.
Acho que o Corinthians vai com um time bem parecido com o que vai jogar contra o Flamengo. Ontem, Contra o Bahia? Contra o Bahia. Ontem foi um time bem mexido, porque o jogo contra o Flamengo vale uma taça, e isso influencia muito em todo o time, no Corinthians, talvez mais ainda, a moral que você ganha derrotando o principal time do continente. Vale 12 milhões caindo na conta segunda-feira. 12 pau, segunda-feira ganha domingo de tarde, segunda-feira está na conta 12 milhões. E você já resolve um mês, com mais uma coisinha ali, um mês de folha de pagamento. E o Corinthians vive para pagar o mês. Às vezes não consegue pagar o mês. Não só, aí é vírgula, não só, né? Vive para também contratar bastante, está tentando contratar bastante. Tem aquelas coisas agora, quem negocia com o Corinthians pede um sinal à vista, né? Então essa é a segunda, pode ser o Alisson, pode ser o Rony, pode ser então... Mas até agora não gastou. Não gastou o quê? Em direito? Em direito. Não vai gastar em direito, mas tem que pelo menos pagar empréstimo, né? Senão o clube não libera, como está acontecendo agora. Os clubes não liberam se o Corinthians não der pelo menos um sinal. Eu acho um pensamento de time pequeno. E o Corinthians está se desfazendo, entre aspas, de mais um jogador do seu elenco, que o João Pedro Tchoca está indo para o Torino, por empréstimo também, se cumprir 10 jogos, pelo menos 45 minutos, o Torino vira obrigado a comprar o João Pedro Tchoca. 1 milhão e meio, 4 milhões e 800 mil euros. 1 milhão e meio do empréstimo, mais um restante, mais alguns gatilhos que, caso o João Pedro Tchoca atinja lá, a negociação pode terminar em 6 milhões de euros, mais ou menos aí em relação. Então o Corinthians, do elenco campeão da Copa do Brasil, está sem o Romero, sem o Thales, já negociou o Maicon, que jogou bem ontem o clássico lá em Minas. Tá se desfazendo do João Pedro Tchoca, trouxe quem? O Matheus Pereira do Fortaleza, o Gabriel Paulista, que rescindiu com o Besiktas, trouxe o Pedro Milans, que estava livre do Peñarol também. Então o Corinthians está tentando, parece que está certo com o atacante Caio César. Então, o planejamento do Corinthians, tanto para esse Campeonato Paulista, para a estreia do Campeonato Brasileiro, que eu entendo que também, o termo que o Massa usa de rifar, o Corinthians dá uma rifada no jogo quando tira da Neoquímica Arena, para ter um dia de descanso. Eu acho que, na minha opinião, é uma decisão errada do Corinthians, por um dia de descanso, não jogar na sua casa. Mas eu vejo como certa essa priorizada, e você vai ver na quarta-feira, Massa, não vai ser um Corinthians tão reserva assim. Talvez tenha Memphis e Yuri, talvez tenha Bidon, Gustavo Henrique não jogou ontem, pode começar como titular, Mateuzinho entrou durante o jogo, pode ser o titular. Acho que vai ser um Corinthians bem base do que vai ser o Corinthians de domingo. Claro que não os 100 minutos da partida. O Dorival falou, né, 3, 4 ou 5. Aí você já descaracteriza o time. 5... Mas ele falou de segurar dos que jogaram ontem. Então. Mas quem que jogou ontem de titular? Então, o André Ramalho? Acho que esses devem. O André Ramalho não joga. Então, aí joga Gustavo Henrique. Mas ele fala em preservar. O meu ponto é, na minha concepção, não se preserva jogador em Campeonato Brasileiro. Dane-se o resto. Diploma, Copa, não importa. O Campeonato Brasileiro é muito duro. Isso até muito difícil. O Abel e o Dorival no Flamengo. Aliás, o Dorival fez isso no Flamengo. Sim. Né? No Flamengo, só para fazem lembrar. E erram, na minha visão. Mas pro Corinthians tá tudo bem isso, certo? Tá tudo bem. Por exemplo, o que eu perguntei para você outro dia, repito a pergunta, eu sei que vai responder da mesma forma. Pô, o corintiano que tá quer ser com campeão paulista ou da Supercopa? É brabo, hein? Da Supercopa. Aí, tá da vendo? Supercopa. Como? Você prefere ser campeão paulista ou da Supercopa? Ele falou da Supercopa. Eu acho que o atual título paulista dá essa opção mais clara para o Corinthians. Mas acho que é porque é o Flamengo. Exato. Não, claro. Sem dúvida. É o Real Madrid, né? E aí é difícil. Esse é o ponto. É o que o que a Supercopa traz, inclusive em relação para o torcedor e para o elenco. Derrotamos o principal time do continente, gente. Isso não é pouco. E vocês trabalham com isso há muito tempo, sabem que quando as coisas viram num ambiente anímico favorável ao Corinthians, o Corinthians começar uma temporada ganhando um título em cima do Flamengo, a coisa pode tomar uma direção muito boa, que talvez mais um título paulista não tenha essa força toda. Ainda mais entre Campeonato Brasileiro, logo ali começa a Libertadores.
Eu acho que sim, além Agora, do O São financeiro Paulo não também. serviu muito, não, mas só para a temporada toda. Mas eu acho que o Flamengo está com um problema, não o Corinthians. Sim, vamos falar do Flamengo já, que agora se embananou, vai ter que jogar. Mas que possivelmente. problema, né? Qual o Disputar problema? o rebolo. Ué? É que um problema é porque vai ter que jogar ida e volta 5 contra 3 outros times fracos, é verdade. Fora que tem Recopa, né? Porque quem ganha a Libertadores Tem a não é Recopa. só a Supercopa, tem 2 jogos da Recopa, né? O calendário é bem... Me permita só voltar um ponto no Palmeiras, Rafael Veiga. Existe a possibilidade dele ser negociado com a América do México. Não chegou proposta ainda, mas como é que funciona hoje? Eu vou mandar uma proposta pro Becker para contratá-lo, tirá-lo do meu timão. Então eu converso aqui com o Arnaldo, com o Tirone, com o representante do Becker, que é o Vessa. Vem cá, esse número aqui tá bom, aqui tá legal, fecha aqui, aí o representante do Becker, que é o Vessa, leva lá para ele e fala, é isso aqui, tá bom, pode fazer a proposta oficial, assinatura, tudo, é assim que funciona. Não chegou ainda, mas é possível que chegue. Seria com empréstimo, com obrigação de compra, com metas, respirou, paga. Certo. Por causa do fair play lá no México, tem a principal janela no meio do ano. Então, se ele sair, serão o Everton, Michael, Facundo, Aníbal e Veiga. 5. Agora, meu caro Becker, falando em negociações, e esse papo de Rony no Corinthians? O Rony no Corinthians, eu sei que muita gente deu como um acerto eminente no sábado, mas a informação que a gente tem é que o Rony é um dos jogadores que o Corinthians está monitorando, tentando entender a situação. Não é algo tão próximo de fechar um contrato também. O Atlético Mineiro deve uma grana para o Corinthians e seria um acerto ainda do Fausto Vera, do possante Fausto Vera, seria um acerto nesse sentido. O jogador escambo, né? Troca aqui, empresta lá. O jogador agrada o Dorival Júnior, Nem o como Galo o paga. Júnior Santos Paga, também não paga. agradou o Dorival Júnior, mas não é algo tão concreto assim, vai acontecer o Rony no Corinthians. Ainda sobre o jogo de ontem, acho importante destacar, Rodrigo Garro fez seu primeiro jogo como titular na temporada, o segundo jogo na temporada, entrou alguns minutos contra o Santos, ontem ele foi titular, campo duro, não era ruim o gramado, mas era aquele gramado mais duro, mais seco. Rodrigo Garro jogou também fisicamente, não fez um jogo brilhante, mas respondeu bem fisicamente. E outro bom ponto do Corinthians nesse início de temporada é o Alberto. O Alberto começou a temporada com o pé lá embaixo, acelerando muito. Foi só a terceira participação do Yuri na temporada, um jogo como titular contra o Santos, que ele perde o pênalti, mas joga muito bem e faz o gol. Entrou contra o Bragantino, que perdeu 2 gols, um de uma maneira inacreditável, tal qual às vezes acontece com o Alberto. E ontem entrou e eu achei interessante o que o Alberto fez ontem no jogo. E o Alberto está cada vez entendendo mais que tipo de jogador ele é. As 3 primeiras jogadas dele na partida, ele nem disputou a bola, ele foi no corpo do zagueiro. As 3 ele derrubou o zagueiro. As 3, um zagueiro muito forte, as 3 ele foi nitidamente para medir força com o cara. Aí ele tirou um pouco, deixou a base do zagueiro, aí ele começou a andar em outros setores do campo e fez um gol de centroavante no rebote. O Alberto muito bem na temporada, 100 participações em gols com a camisa do Corinthians em 211 jogos. A gente mostrou aí o chat reagindo ao programa, a maioria aqui não está gostando dessa ideia do Rony no Corinthians. É meu novo Jorge Henrique, não é? Não pode ser. Se tiver um novo O Paulinho, Rony vai novo ser Ralf, muito útil Eu também acho. O Rony vai ser muito útil ao Corinthians. O jeito como dele o ser Alisson. estar. Fica essa O história. jeito Olha, dele. o Rodrigo aqui falou assim, eu preferia desse jeito, eu preferia manter o Romero. óbvio. Ah, bom, aí é outra história. Mas é porque jogou, Estou foi falando de bem no características. rival, é a mesma coisa. Preferia manter o fulano do que trazer o Alisson. Preferia manter o cara do que trazer o Você não acha que seria útil? Muito. Pra caramba. Você não acha, velho? Vai ser útil. Não, útil eu acho que um monte de coisa pode ser, inclusive o Rony, mas não precisa ser ele. Não precisa ser ele, dá para encontrar outro jogador útil. Eu acho interessante que essa janela do Corinthians, os rivais aprovam as contratações e só o corintiano não. Exato. Será que a gente tem que escutar mais o rival ou o corintiano? Ô Osmar,
Então, Osmar, a gente tem Mas que o escutar dirigente quem, não pô. pode vamos lá. tomar a decisão baseada Não, no... vamos lá. Todo fala dirigente você. toma uma decisão baseada na outro Ah, dia mas que vai o- trazer. Que o Alisson é a contratação de Schrödinger. É E o isso. São Paulino como é que é? Não gostou, Quando- o corintiano... Olha o meio-campo de São vamos Paulo, lembrar. gente, porque o Alisson não Vamos joga. lembrar quando o Corinthians sabemos, boa contratou... Pô, tá ótimo o meio-campo um do Porque São ele Paulo. quer ir pro Corinthians. Quando o Corinthians contratou com passagens marcantes pelo São Paulo, o Jadson e o Danilo, eles foram recebidos dessa forma aí. Depois se tornaram quem negativo. Porra! O Jadson não. Só Danilo pelo seu demorou sobrinho horas. lá que tava chorando pelo Alexandre Pato até O hoje. Jadson negativo. Boa, Quem Becker, queria boa, o Jadson? Becker. O Vai. corintiano só queria se livrar do Alexandre vem Pato. cá. Se fosse o Tirone O pra lá, a Alisson, gente ia já abraçar. o Alisson já tá pelo Pix, certo? O Alisson já tá pelo Pix. Falta só... Pode ser o Pix do Torino. Pode ser o Pix do negociação Torino, tá vendo? É, É o isso, Pix é. terceirizado. Vem, vai. Chega Falta a grana do 9 Torino pra que ele completar. Mas não empresta, é dinheiro choca. vivo, né? Não precisa tirar dinheiro no caixa, né? É Não, Pix mesmo. não, Pix, é bom. Pode entrar. Pix é moderno, melhor. né? Diferente. Agora, com relação ao Rony, precisa arranjar a grana aí, pelo empréstimo, sei lá. Não, o Atlético Mineiro deve ao Corinthians o Fausto Vera e aí o Atlético até propôs, quando o Corinthians sinalizou um interesse no Júnior Santos, aí surgiu a possibilidade de ser o Rony, mas eu tenho muita dúvida que o Rony seja contratado pelo Corinthians. O Caio César está chegando essa semana aí do Al Hilal. Ele só não veio semana passada porque o Al Hilal teve um problema no elenco, de desfalques, enfim, teve que ser relacionado mais no meio de semana e no final de semana, mas já deu até entrevista falando de Corinthians, o atacante. Não creio que o Rony será, vai saber, né, jogador do Corinthians. Aí, Fiel, o que você acha de Rony no Corinthians? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. João Pedro Choca de saída para o futebol italiano. O time italiano que vai ter obrigação de compra caso ele alcance algumas metas estipuladas em contrato. Ou seja, muito certo de que João Pedro não vista mais a camisa do Corinthians. E tudo indica que esse valor que vier do jogador, o Corinthians utilize para trazer Alisson. Stabile não quer pagar mais de 1 milhão pelo Alisson. São Paulo tentando jogar o jogador para o Corinthians e ainda assim tentar tirar o máximo de grana possível. A Fiel não vê com bons olhos, o próprio Stabile não vê com bons olhos e até o Marcelo Paz não tem muito ânimo nessa contratação. Tudo é pedido do Dorival, briga do Dorival, insistência do Dorival. O que você acha sobre isso? Deixa aqui também. Corinthians que ontem fez uma partida pra lá de mais ou menos, bem mais ou menos, mas o que importa é os 3 pontos, o que importa é a vitória, o que importa é o Yuri Alberto sendo decisivo. 100 participações em gols em 211 jogos vestindo a camisa do Corinthians. Muito decisivo. A gente já vem falando aqui, não é o protagonista, mas muitas das vezes ele resolve. Ele é o cara que não se esconde, ele é o cara que dá a vida dentro de campo, ele é o cara que erra 5, mas acerta 4, acerta outras 5 que muitas vezes são mais difíceis. Erra, mas em seguida vai lá tentar de novo. Creio que se o Yuri Alberto hoje sai do Corinthians, a gente vai sentir muita falta. Ontem, de novo, decidiu. Corinthians que se prepara agora para a volta do Memphis contra o Bahia. E depois tem jogo da Supercopa contra o Flamengo. Acredita no título do Coringão da Supercopa. O primeiro título do Brasil, dos times brasileiros em 2026. Vai ser o Corinthians a levantar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Até o próximo vídeo. Valeu!